Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz da manhã filtrava-se pelas grandes janelas do tribunal, iluminando o mármore frio do salão. Os murmúrios dos espectadores misturavam-se ao som dos saltos altos no piso polido. Naquele lugar onde o poder era medido tanto pela lei quanto pelo respeito, um confronto inesperado estava prestes a eclodir. Clara Johnson, uma herdeira de 22 anos, caminhava com confiança em direção ao cais. Seu cabelo impecavelmente penteado, roupas de grife e ar desafiador exalavam riqueza e arrogância que nada parecia capaz de abalar. Desde sua chegada, ela vinha lançando olhares zombeteiros aos outros participantes, como se quisesse lembrá-los de que, aos seus olhos, eles eram insignificantes. Diante dela, a juíza Clarice Beaufort, uma mulher negra de 40 anos, permaneceu imóvel. Seu rosto expressava serenidade e firmeza, resultado de muitos anos de luta por justiça e igualdade. Ela já tinha visto pessoas como Clara antes, jovens arrogantes que acreditavam que seu dinheiro e posição social podiam se sobrepor ao respeito e à lei. Mas Clarice não era uma juíza comum. Ela tinha uma reputação inabalável e uma autoridade natural que silenciava até os mais audaciosos. Clara zombou ao ouvir o nome do juiz. Beaufort, sério? Murmurou, mas alto o suficiente para que algumas pessoas ouvissem. Parece que ela nunca pisou numa loja de luxo. Seu comentário deliberadamente desdenhoso causou estranheza em alguns presentes na sala. Mas o juiz permaneceu impassível, observando Clara com uma calma quase gélida. Quando o julgamento começou, a tensão no tribunal era palpável. Cada palavra, cada gesto de Clara parecia calculado para provocar e humilhar. Mas por trás dessa arrogância, ninguém suspeitava da verdade. Clara não era apenas uma garota mimada, e sua família escondia um poderoso segredo que mudaria tudo. Nas sombras do tribunal, Marcus Johnson, seu pai, observava a cena com perfeita compostura. Este homem elegante, calmo e imponente sabia que chegaria o momento em que teria de revelar o verdadeiro poder e riqueza de sua família. E quando esse momento chegasse, nem Clara, nem o juiz, nem ninguém no tribunal conseguiria permanecer impassível. Naquele dia, o tribunal se tornaria palco de uma lição de humildade, dignidade e justiça. Uma lição que ninguém, nem mesmo Clara Johnson, estava preparado para receber. O tribunal estava em silêncio. Cada espectador parecia prender a respiração. Clara Johnson entrou com passos firmes, seu vestido de alta costura flutuando levemente atrás dela, seus saltos clicando no mármore como um aviso. Ela não estava ali para agradar, mas para impor respeito. Ela sentou-se no banco dos réus, cruzando as pernas em sinal de desafio. Seu olhar percorreu a sala, detendo-se na juíza Clarice Beaufort. Clarice, imóvel atrás de sua mesa, a encarava calmamente. Seu rosto não expressava raiva nem divertimento, apenas uma paciência e autoridade naturais que deixavam os menos confiantes desconfortáveis. Clara sorriu, um sorriso glacial e zombeteiro. Então é você, disse ela com arrogância, em voz alta o suficiente para que o murmúrio de sua voz ecoasse pelo cômodo. Ouvi dizer que você era rigoroso. Vamos ver se você faz jus a isso. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns espectadores trocaram olhares surpresos. Mas Clarice não reagiu. Ela simplesmente ergueu uma sobrancelha, deixando Clara falar. Sabe, Clara continuou, inclinando ligeiramente a cabeça, algumas pessoas acham que a justiça não é para todos. Que algumas pessoas precisam aprender a ficar no seu lugar. Um arrepio percorreu a assembleia. As palavras de Clara não eram apenas arrogantes, estavam carregadas de desprezo, de um racismo sutil e insidioso. Clarice falou pela primeira vez, sua voz calma, porém firme, ecoando pela sala. Senhorita Johnson, este tribunal não é lugar para arrogância ou desprezo. Aqui todas as pessoas, independentemente de sua posição social, são iguais perante a lei. Clara zombou, cruzando os braços novamente. Ah, entendi. Você gosta de falar, não é? Muito bem. Mas sejamos francos. Você realmente acha que pode me intimidar? Clarice, sem hesitar, respondeu. Não preciso intimidar ninguém. Simplesmente quero garantir que a justiça seja feita. A atmosfera na sala era eletrizante. Clara parecia estar atuando, mas todos pressentiam que algo inesperado estava prestes a acontecer. Atrás dela, um leve movimento nas sombras chamou a atenção da plateia. Um homem elegante, com feições confiantes e presença imponente aproximava-se lentamente. Era Marcus Johnson, pai de Clara, silencioso, mas perfeitamente atento a cada movimento e a cada palavra que sua filha proferia.
E no fundo da sala, ninguém ainda sabia que aquele julgamento se tornaria muito mais do que um simples caso judicial, revelaria segredos, verdades ocultas e ofereceria uma lição que Clara não estava preparada para ouvir. O tribunal estava agora em completo silêncio, todos os olhares fixos em Clara Johnson e na juíza Clarice Beaufort. Longe de se sentir intimidada, Clara ostentava um sorriso presunçoso que dizia muito sobre seu senso de superioridade. Sério, disse Clara, olhando para o juiz com uma risadinha zombeteira, você tem mesmo certeza de si? Quer dizer, você parece uma pessoa normal, não um juiz que pudesse entender os problemas reais de pessoas como eu. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Alguns espectadores balançaram a cabeça, visivelmente indignados com a arrogância de Clara. Clarice Beaufort, imóvel atrás de sua mesa, olhou para ela com uma intensidade que fez Clara estremecer, mas não demonstrou nada. Respirou fundo, deixando o silêncio se instalar antes de responder com uma voz calma, porém incisiva. Senhorita Johnson, subestimar alguém por causa de sua origem ou aparência não é apenas desrespeitoso, é perigoso. Este tribunal não tolera arrogância ou discriminação. Clara zombou, revirando os olhos como se as palavras do juiz não tivessem importância. Perigo, disse ela. Sério? Acha que pode me impressionar? Vamos lá. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, com um sorriso debochado nos lábios. Sabe, algumas pessoas acham que gente como você deveria ficar no seu lugar, bem longe da sociedade de verdade. Naquele instante, um silêncio ainda mais profundo se abateu sobre a sala. Os espectadores prenderam a respiração, atônitos com a crueldade e o desprezo de Clara. Alguns murmuraram entre si, expressando sua indignação. Clarice não hesitou. Seu olhar permaneceu fixo em Clara, com uma faísca de fogo nos olhos. Você pensa que sua riqueza e arrogância lhe dão o direito de humilhar os outros, mas está enganada. Aqui perante a lei, seus privilégios não significam nada. Clara deu de ombros e soltou uma risadinha irônica, mas naquele exato momento, uma presença imponente foi sentida atrás dela. Marcus Johnson, o pai de Clara, avançou com uma lentidão calculada. Ele vestia um terno impecável, seus gestos eram precisos e sua voz, quando falava, ecoava por toda a sala. Talvez seja a hora de lembrar a todos que algumas verdades não são visíveis a olho nu. Todos os olhares se voltaram para ele. Os espectadores surpresos ainda não sabiam quem ele era, mas sua presença imponente inspirava respeito imediato. Clara, paralisada, sentiu um leve nervosismo. Compreendeu que ele não era apenas um espectador e que aquele confronto não seria mais apenas entre ela e o juiz. No silêncio pesado, a tensão aumentou ainda mais. O que deveria ser um julgamento simples havia se transformado em um confronto onde arrogância, poder oculto e justiça se chocariam. O tribunal estava atento a cada movimento e a cada palavra dela. Clara Johnson, que até então se mostrara arrogante e autoconfiante, sentiu um arrepio de incerteza percorrer seu corpo pela primeira vez. Seu sorriso presunçoso havia se desfeito ligeiramente, substituído por uma tensão sutil que ela se esforçava para esconder. A juíza Clarice Beaufort respirou fundo e colocou as mãos sobre a mesa. Seus olhos escuros examinaram Clara, mas também toda a sala, impondo um silêncio quase religioso. Senhorita Johnson, ela começou com a voz calma, mas autoritária, este tribunal testemunhou seu comportamento. A senhora ridicularizou, humilhou e demonstrou desprezo não apenas pela lei, mas também por uma pessoa que representa a autoridade e a dignidade deste tribunal. Clara deu uma risadinha nervosa, cruzando os braços. Ah, é mesmo? E você acha que eu deveria me preocupar com isso? Clarice não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio prolongar-se, cada segundo parecendo esticar-se, como se desse a Clara tempo para refletir sobre as suas ações. Os murmúrios na sala cessaram. Todos aguardavam a conclusão do juiz. Naquele instante, Marcus Johnson deu alguns passos à frente com calma. Tirou um cartão de prestígio do bolso e o colocou com firmeza e confiança diante do juiz. Um silêncio atônito tomou conta do tribunal. Os espectadores trocaram olhares surpresos, alguns incrédulos. Clara, com os olhos arregalados, sussurrou: "Papai, o que é?" Marcus olhou para ela em silêncio por um instante antes de voltar sua atenção para o juiz. Ele não disse uma palavra. O mapa sobre a mesa foi suficiente para revelar um segredo que ninguém suspeitava. Todos entenderam imediatamente que a família Johnson não era apenas rica, era uma das mais influentes da cidade. O murmúrio na sala transformou-se num alvoroço discreto. Os juízes assistentes e os advogados trocaram olhares de espanto, enquanto Clara se encolheu ligeiramente na cadeira, percebendo que sua arrogância a havia colocado numa posição delicada.
Clarice Beaufort olhou para Marcos e, sem se deixar intimidar pelo símbolo de riqueza, pronunciou sua sentença em voz firme. Riqueza e status social não substituem a responsabilidade. O tribunal julga suas ações, não seu nome ou sua fortuna. Clara, incapaz de esconder sua vergonha, baixou a cabeça. Os espectadores, porém, pareciam atentos a cada palavra. A justiça acabará de agir, calma, implacável e ainda assim reveladora. O dinheiro sozinho não podia comprar respeito ou autoridade moral. O juiz concluiu gravemente que isto sirva de lição. Nem a arrogância, nem o desprezo, nem a riqueza jamais poderão eclipsar a verdade e a justiça. A sala ficou em silêncio por um instante, absorvendo a lição. Clara, pela primeira vez, entendeu que seu mundo de privilégios não poderia protegê-la das consequências de seus atos. E no fundo, sentiu que aquele momento marcaria o início de uma transformação que ela não havia previsto. O tribunal parecia ter parado no tempo. O silêncio pesado era quebrado apenas pelo farfalhar das roupas e pelos sussurros abafados dos espectadores. Clara Johnson, ainda em choque, olhava fixamente para o pai, com os olhos arregalados. Marcus Johnson, calmo e majestoso, permanecia imóvel diante da bancada do juiz. Sem dizer uma palavra, ele colocou seu cartão de prestígio sobre a mesa, um gesto simples porém poderoso. Os símbolos gravados nele, dourados e sofisticados, brilhavam sob a luz fria do tribunal. Os murmúrios dos espectadores transformaram-se em exclamações contidas. Um espectador ousou sussurrar: "É impossível, eles são a família Johnson?" Clara, sentindo o peso da verdade, baixou ligeiramente a cabeça. Seu orgulho começava a ruir. Ela nunca havia percebido que, por trás do escárnio e da arrogância deles, sua própria família possuía um poder e uma influência que nem mesmo ela havia compreendido completamente. A juíza Clarice Beaufort olhou para Marcos, mas sua compostura permaneceu inabalável. Ela não parecia intimidada nem impressionada. Sua autoridade moral e profissional transcendia qualquer símbolo material. Respirou fundo e falou, com voz firme porém respeitosa: "Senhor Johnson, reconheço sua posição, mas este tribunal não se deixa influenciar por riqueza ou fama. Cada ação deve ser julgada por seus próprios méritos." Marcos assentiu levemente com um sorriso discreto no rosto. "Entendo perfeitamente", avaliou Beaufort. "Não estava aqui para influenciar ninguém. Simplesmente queria que todos percebessem que às vezes, aqueles que subestimamos podem esconder verdades surpreendentes." Clara sentiu a pontada da vergonha e da humilhação. Tudo o que ela fizera para menosprezar o juiz, para ostentar sua superioridade, agora voltava para assombrá-la. Ela pensara que poderia controlar a situação com sua arrogância e riqueza. Mas seu pai acabará de mostrar que havia muito mais a ser compreendido do que meras aparências. A sala prendia a atenção de todos. Cada sussurro, cada olhar, revelava o espanto coletivo. A família Johnson não era apenas rica, era uma força a ser reconhecida. E Clara, finalmente confrontada com a realidade, compreendeu que seus privilégios não a protegiam da moralidade, da justiça ou mesmo de sua própria vergonha. Clarice observou a cena em silêncio. O juiz sabia que aquele momento não era apenas um confronto legal, mas uma lição de vida. O poder do dinheiro podia ser impressionante, mas jamais poderia substituir o respeito, a dignidade e a integridade. Para Clara, aquele dia marcou o início de uma transformação que ela não havia previsto. E para todos os espectadores foi um lembrete impactante. Por baixo da superfície, a verdade poderia ser revelada a qualquer momento e mudar tudo para sempre. O tribunal ficou paralisado. Todos os espectadores prenderam a respiração. Marcus Johnson, sempre calmo, permaneceu ereto diante da mesa do juiz, sua mera presença inspirando respeito imediato. Mas não era apenas sua postura que cativava a atenção, era a verdade que ele acabará de revelar. Clara, com o rosto pálido, finalmente compreendeu a magnitude do que havia feito. Ela ousara humilhar a juíza Clarice Beaufort, acreditando que poderia manipular o poder e a autoridade. Mas agora, o mundo ao seu redor havia virado de cabeça para baixo. Ela pensava ser filha de uma família simples e abastada, mas a família Johnson era uma das mais ricas e influentes da cidade. Os murmúrios na sala se intensificaram. "Não é possível", sussurrou um espectador. "A família Johnson? Mas eles são lendas vivas", exclamou um advogado assistente. Clara baixou os olhos, incapaz de encará-los. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por uma profunda vergonha. Marcos a observou por um instante, com uma mistura de gravidade e ternura nos olhos. Ele sabia que havia chegado a hora de sua filha aprender a humildade, mas a deixou enfrentar as consequências de seus atos. A juíza Clarice Beaufort permaneceu imóvel atrás de sua mesa.
Seu olhar examinou Clara com uma intensidade silenciosa, uma mistura de firmeza e compaixão. Então, com voz firme e ponderada, ela disse: "Que fique bem claro nesta sala, riqueza, fama e privilégios sociais não dão a ninguém o direito de desprezar ou humilhar os outros. A justiça não se compra, ela se conquista com respeito." Clara sentiu o peso de cada palavra cair sobre ela. Exclamações de surpresa transformaram-se em um silêncio respeitoso. Pela primeira vez, ela percebeu que suas ações impensadas e palavras arrogantes não poderiam ser apagadas pelo dinheiro ou pela influência de sua família. Marcos aproximou-se da filha com delicadeza, colocando uma mão leve, porém firme, em seu ombro. Sem dizer uma palavra, transmitiu uma mensagem clara: o verdadeiro poder não reside no dinheiro, mas no respeito e na dignidade que se inspira. Clara respirou fundo, finalmente compreendendo a dimensão do seu erro. Ela pensava que estava desempenhando um papel de superioridade, mas agora era ela quem estava exposta à humilhação e a uma lição de vida. Naquela sala, todos perceberam que algo havia mudado. A jovem e arrogante herdeira não era mais uma mera espectadora em seu mundo de privilégios. Ela se viu confrontada com uma verdade que jamais poderia ignorar. E no centro de tudo, a juíza Clarice Beaufort permanecia firme, um símbolo de justiça e integridade, pronta para proferir seu veredicto final com a gravidade e a firmeza que lhe eram características. O murmúrio no tribunal foi se dissipando lentamente, substituído por um silêncio pesado. Todos os olhares estavam agora fixos na juíza Clarice Beaufort e no luxuoso mapa exposto à sua frente. Clara Johnson, paralisada em sua cadeira, sentiu o coração disparar. Pela primeira vez, percebeu que não só havia subestimado a juíza, como também ignorado a verdadeira extensão do poder de sua própria família. Clarice Beaufort olhou para Clara, seu olhar profundo e escuro emanando uma autoridade natural que nem riqueza nem prestígio conseguiam eclipsar. Sua voz ecoou pela sala com uma calma gélida. Senhorita Johnson, este tribunal observou seu comportamento com particular atenção. Suas palavras, gestos e atitude em relação à lei e a mim foram desrespeitosos, arrogantes e inaceitáveis. Clara sentiu um arrepio de ansiedade percorrer sua espinha. Abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. As palavras que queria proferir pareciam insignificantes em comparação com a aura do juiz e a presença imponente de seu pai. Marcos Johnson, que estava atrás dela, colocou uma mão firme em seu ombro, não para intimidá-la, mas para oferecer apoio silencioso. Seu olhar dizia: "Você precisa aprender a lição por si mesma." Clarice prosseguiu com a voz firme porém pausada. Riqueza e status social não eliminam a responsabilidade. A verdadeira força reside no respeito pelos outros, na dignidade e na justiça. Independentemente do seu nome, fortuna ou influência, suas ações devem ser julgadas pelo que são. Ao ouvir essas palavras, um murmúrio baixo percorreu a sala. Os espectadores perceberam que Clara, apesar de seus privilégios, não podia escapar da lição que acabará de presenciar. A jovem herdeira, outrora tão segura de si, agora se via confrontada com a realidade. A arrogância e o desprezo não podiam triunfar sobre a integridade e a justiça. Clara baixou a cabeça, envergonhada, mas consciente. Ela acabará de perceber que havia brincado com algo maior do que ela mesma: o respeito e a autoridade moral do juiz e a verdade sobre sua própria família. Clarice concluiu sua declaração com seriedade. Que fique bem claro, nem o dinheiro, nem o poder, nem a arrogância podem obscurecer a verdade. A justiça é a mesma para todos. Naquele instante, Marcos deu um passo à frente e, com um gesto elegante, inclinou levemente a cabeça em direção ao juiz, em sinal de respeito. Todo o tribunal pareceu estar em suspense diante daquela interação silenciosa, porém impactante. Até mesmo Clara sentiu uma mistura de orgulho e culpa. Orgulho de sua família, mas consciente de seu próprio erro. A reviravolta foi completa. Não era mais apenas um julgamento, era uma lição de humildade, um lembrete de que o verdadeiro poder reside no respeito e na dignidade. E para Clara, a jovem arrogante, foi o início de uma transformação que mudaria sua percepção do mundo e de si mesma. O tribunal, ainda carregado com o peso das revelações e da sentença, parecia prender a respiração. Clara Johnson, sentada em sua cadeira, encarava o chão, incapaz de encontrar o olhar de alguém. Pela primeira vez, a jovem herdeira sentiu o verdadeiro peso de seus atos. Sua riqueza, outrora fonte de confiança e arrogância, não valia nada diante da gravidade de seus erros. Marcos Johnson, de pé atrás dela, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Seu olhar não era severo nem punitivo, estava repleto de expectativa e paciência. Ele queria que sua filha entendesse a lição por si mesma,
que sentisse o peso de sua própria arrogância e percebesse que o respeito não pode ser imposto, mas sim conquistado. Clarice Beaufort, imóvel atrás de sua mesa, observava a cena com uma calma implacável. Ela sabia que o mais difícil não era pronunciar a frase, mas sim fazer com que Clara entendesse e internalizasse a lição. Clara, Marcos começou suavemente com uma voz grave mas gentil, você tem muito a aprender sobre o mundo e sobre si mesma. A riqueza que você possui não é nada se não for acompanhada de humildade e respeito por aqueles que a rodeiam. Clara olhou para ele, as bochechas ainda coradas de vergonha. Eu entendo, pai, eu acho. Sussurrou com a voz trêmula. Eu nunca pensei que minhas palavras pudessem causar tanta dor. Clarice assentiu levemente com o rosto expressando uma mistura de firmeza e compaixão. Compreender que as nossas ações têm consequências é o primeiro passo para a verdadeira maturidade. A força não reside no poder ou na riqueza, mas na capacidade de agir com integridade e respeito. Os espectadores, ainda atordoados com a cena, começaram a murmurar entre si, percebendo que aquele momento ia muito além de um simples julgamento. Não era mais uma lição de justiça, mas uma lição de vida, uma que tocaria Clara, sua família e todos os presentes. Clara baixou a cabeça mais uma vez, absorvendo a gravidade de seus erros. A vergonha corroía, mas com ela veio uma nova compreensão. A humildade não era dada, era conquistada. E o verdadeiro valor de uma pessoa nunca era medido por seus bens materiais. Marcos olhou para ela com uma ternura misturada com orgulho. Ele sabia que aquele momento marcaria uma virada na vida de sua filha. Você é jovem, Clara, mas o que você aprender hoje irá guiá-la pelo resto da sua vida. Nunca se esqueça disso. Clara respirou fundo, sentindo pela primeira vez um desejo genuíno de mudança. Ela não era mais apenas uma herdeira arrogante, estava começando a se tornar uma pessoa consciente de seus atos, capaz de humildade e respeito. E naquele tribunal, sob o olhar implacável de Clarice e o apoio silencioso de seu pai, ela começou a entender que sua verdadeira riqueza residia em sua capacidade de se reinventar. Poucos dias após o julgamento, a cidade inteira comentava o ocorrido no tribunal. Jornais locais e redes sociais estavam repletos de artigos e comentários sobre a arrogância de Clara Johnson e a firmeza da juíza Clarice Beaufort. A história havia adquirido proporções quase lendárias, uma jovem herdeira arrogante humilhada em juízo e a exposição espetacular de sua influente família. Clara, antes autoconfiante e cercada por um círculo de amigos que a refletiam como um espelho, agora sentia o impacto de suas ações. Seus amigos que admiravam sua arrogância e riqueza, agora a encaravam com certa distância. Alguns murmuravam quando ela passava, outros a evitavam completamente. Ela começou a perceber que sua atitude não só havia magoado o juiz, como também manchado sua posição social. Na casa da família, Marcos Johnson observava a filha com paciência inabalável. Clara, disse ele suavemente, agora você vê que a arrogância e o desprezo têm um preço. O verdadeiro respeito não pode ser comprado, ele é conquistado, e uma reputação pode ser perdida mais rápido do que você imagina. Clara assentiu com a cabeça, os olhos marejados por uma mistura de vergonha e lucidez. Eu entendo, pai. Nunca pensei que todos me viriam assim. Em seu colégio e círculos sociais, a mudança era palpável. Corriam rumores, alguns elogiando sua família, outros criticando seu comportamento. Clara sentiu o peso do escrutínio público e começou a refletir sobre o verdadeiro significado disso. Sua riqueza não era mais um escudo, agora ela tinha que enfrentar as consequências de seus atos. Entretanto, a juíza Clarice Beaufort tornou-se um símbolo ainda mais forte na cidade. Sua integridade, paciência e capacidade de confrontar a arrogância de uma jovem herdeira cativaram e inspiraram muitos moradores. As pessoas falavam de seu julgamento como uma demonstração brilhante de que a justiça e a dignidade sempre triunfam sobre a riqueza e a arrogância. Para Clara, cada dia trazia uma lembrança do que havia aprendido. A jovem começou a compreender que uma atitude respeitosa e humilde não só poderia reparar sua imagem, mas, sobretudo, transformar sua personalidade e seus relacionamentos. Ela percebeu que a verdadeira força não residia no dinheiro ou nos privilégios, mas na capacidade de reconhecer seus erros e aprender com eles. Esse ponto de virada marcou o início de um amadurecimento para Clara. As lições do tribunal agora se estendiam para além das paredes da sala de audiências, adentrando sua vida social e pessoal, forçando-a a reavaliar seu comportamento e seus valores. As semanas que se seguiram ao julgamento foram uma verdadeira jornada interior para Clara Johnson. Diariamente, ela refletia sobre suas palavras, sua arrogância e a forma como havia tratado a juíza Clarice Beaufort.
A vergonha inicial deu lugar a uma sincera introspecção, e pouco a pouco, ela começou a compreender o verdadeiro significado da maturidade. Na escola e em seu círculo social, as mudanças eram notáveis. Clara não era mais a garota que buscava impressionar com sua riqueza ou menosprezar os outros para se sentir superior. Agora, ela se esforçava para ouvir, compreender e respeitar as pessoas ao seu redor. Seus amigos ficaram surpresos com essa mudança, alguns céticos, outros admirando sua disposição em se reinventar. Certa tarde, enquanto conversava com uma colega de classe que antes ignorava, Clara disse, com um rosto sincero: "Eu sei que te tratei com arrogância, e sinto muito. Agora entendo que minhas palavras podem ter magoado e realmente quero mudar." A colega, surpresa com tanta sinceridade, assentiu. "É corajoso da sua parte dizer isso, Clara. Vejo que você aprendeu algo verdadeiro." Em casa, Marcus Johnson observava a filha com um orgulho discreto. Ele sabia que a verdadeira mudança vinha de dentro e via que Clara estava se conscientizando de seus erros sem ser forçada a isso. "Você está progredindo bem, Clara", disse ele a ela certa noite, quando estavam sozinhos na sala de estar. "Não é fácil admitir os próprios erros e mudar. Mas é assim que você se torna alguém respeitado, não pela sua riqueza, mas pelo seu caráter." Clara sorriu timidamente, percebendo que cada lição no tribunal, cada olhar da juíza Clarice, havia contribuído para essa transformação. Ela não era mais apenas a herdeira de uma família influente, estava começando a se tornar uma pessoa consciente de seus atos, capaz de compaixão e respeito pelos outros. Na cidade, os rumores sobre o processo judicial tomavam um novo rumo. Clara, longe de tentar ofuscar o juiz ou impor seu nome, começava a ser vista sob uma perspectiva diferente, a de uma jovem capaz de crescimento, humildade e reflexão. Para Clara, cada dia era agora uma oportunidade para mostrar que ela podia ser melhor. As lições do passado não eram mais apenas lembranças embaraçosas, elas haviam se tornado a base de sua nova personalidade. E nas sombras, a figura imponente de Marcus Johnson permanecia como um guia silencioso, lembrando-nos que o verdadeiro poder não reside na riqueza, mas na capacidade de evoluir e agir com dignidade e respeito. O sol se punha sobre a cidade, projetando longas sombras douradas nas fachadas dos prédios. No tribunal, uma audiência final e simbólica havia sido realizada para encerrar o caso de Clara Johnson. A atmosfera era diferente da do primeiro dia, o estresse e a arrogância deram lugar a um respeito silencioso e uma profunda introspecção. Clara entrou na sala, desta vez sem arrogância. Seus passos eram calmos, seu olhar direto e seus ombros relaxados. Ela sabia que a verdadeira vitória não residia em dinheiro, influência ou prestígio familiar, mas em compreender e aplicar as lições que havia aprendido. Marcus Johnson, fiel ao seu papel de guia, acompanhou-a discretamente. Ele sabia que havia chegado o momento de sua filha demonstrar que realmente havia mudado. A juíza Clarice Beaufort, sentada atrás de sua mesa, cumprimentou Clara com um olhar firme, porém gentil. Não havia sorrisos zombeteiros nem arrogância na sala, apenas o reconhecimento de que a lição havia sido aprendida. "Senhorita Johnson", começou Clarice, com a voz carregada de autoridade e sabedoria, a senhora enfrentou essa provação com coragem. Reconheceu seus erros e demonstrou um desejo genuíno de mudança. Isso demonstra sua maturidade e sua capacidade de respeitar a justiça e os outros. Clara assentiu com a cabeça e se moveu. "Obrigada, juiz Beaufort. Obrigada por me fazer entender o que a arrogância e o desprezo podem causar. Prometo que farei tudo o que puder para agir com respeito no futuro." A sala, geralmente ruidosa e repleta de murmúrios, estava agora silenciosa, absorvendo o peso daquelas palavras. Os espectadores haviam testemunhado uma transformação notável. O confronto entre arrogância e justiça havia levado à humildade e ao respeito. Marcus colocou a mão no ombro da filha, discreta, mas reconfortante. Seu olhar expressava um profundo orgulho. Clara não era mais apenas sua filha, mas uma pessoa capaz de compreender os valores essenciais da vida. Para a jovem herdeira, aquele dia marcava um novo começo. A justiça e o respeito triunfaram, e a riqueza deixou de ser uma armadura e passou a ser uma alavanca para agir com integridade. Ela aprenderá que o verdadeiro poder residia não no dinheiro ou no status, mas na dignidade, na humildade e na capacidade de mudança. Ao sair do tribunal, Clara sentiu uma leveza renovada. Cada passo que dava simbolizava seu renascimento. Agora estava pronta para encarar o mundo com respeito, consciência e coragem. A lição fora dolorosa, mas agora estava gravada em seu coração, pronta para guiar cada ação futura. E para todos aqueles que testemunharam essa história, a mensagem era clara: justiça, dignidade e respeito sempre triunfam.
mesmo diante da arrogância e da riqueza.